Bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Cristiane Fairbanks e nós estamos hoje no segundo dia do nono seminário de pesquisa e integração do EHPS. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós viemos para uma mesa para falar sobre educação e resistência LGBTQIAP+. No hall de discussão sobre diversos assuntos que tratam dos corpos dissidentes, nós temos discutido durante todos os dias do seminário, que se iniciou ontem e ainda teremos mais uma programação extensa e bastante diversificada amanhã, toda a questão dos corpos dissidentes. Hoje nós vamos ter o prazer de apresentar para vocês a Viviane e a Lucas, que vão estar conosco hoje aqui. Viviane Vergueiro, eu vou apresentar. Bom dia, Viviane, tudo bem? Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, Cris. Eu vou apresentar muito brevemente vocês, e aí vocês terão 25 minutos de explanação para trazerem aqui um pouco sobre seus estudos, sobre suas pesquisas, e então depois a gente retorna para um debate com as perguntas do público, com o pessoal que está nos assistindo. Tá bom? Viviane Vergueiro é integrante do coletivo de Trans pra Frente, doutoranda em estudos sobre mulheres, gêneros e feminismos, mestra em Cultura e Sociedade no programa multidisciplinar de pós-graduação da UFBA e ativista transfeminista. Ela integra o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades da UFBA e possui graduação em Ciências Econômicas pela Unicamp. A Lucas Dantas é pesquisadora de gênero, sexualidade e corpos dissidentes na educação. É professora e na pós-graduação em inclusão escolar e diversidade, questões conceituais e instrumentalização de práticas e na pós-graduação em psicopedagogia, práticas educacionais e contextos da educação no Instituto Singularidades. É mestrande em Educação, História, Política, Sociedade pela PUC São Paulo e licenciada em Letras Português pelo Instituto Singularidades. E hoje nós estamos aqui também com o Sérgio Gonzaga, que é o nosso intérprete em Libras, e pela primeira vez, muito felizes em a gente poder apresentar um evento para vocês com tradução em Libras. E pensando também num evento que seja de uma forma mais inclusiva, eu vou fazer aqui uma breve audiodescrição e as convidadas também farão essa audiodescrição para que a gente possa incluir a descrição do local onde a gente está para as pessoas que não podem ver as imagens, para as pessoas que não têm acesso. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, encaracolados, cacheados, na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa branca e preta listrada, e atrás de mim tem uma estante de livros. Eu vou pedir que as convidadas se apresentem também, com uma breve audiodescrição, e passo já a palavra para a Viviane Vergueiro, para que ela possa nos brindar com seu conhecimento e toda a pesquisa, que é tão cara a nós que sabemos muito pouco ainda sobre diversos temas e assuntos, e talvez por isso contribuamos demais para que ainda hajam corpos dissidentes. Creio que é por meio do aprendizado, da troca, da escuta, principalmente, que a gente pode se aproximar de uma forma muito positiva dessa questão e entender de que forma a gente pode construir, viver numa sociedade um pouquinho mais justa, a cada dia. Viviane, por favor, a palavra é sua, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cristiane, bom dia, Sérgio, bom dia, Lucas. Muito obrigada pela possibilidade de compartilhar. Minha audiodescrição: eu sou uma mulher branca, branco-amarela, estou usando um vestido rosa e branco, estou usando óculos de armação preta, meus cabelos são compridos, estão abaixo do ombro, e eu estou no meu quarto. Tem um pedaço de cortina, um pedaço do meu guarda-roupa na tela. Bom, eu já vou iniciar. Vou pedir só para colocar a apresentação, se possível. Maravilha, obrigada. E abrir, né, essa conversa entre nós para dizer que eu pensei em trazer algumas ideias a partir dos transfeminismos, que foi, né, o início da minha
participação, digamos assim, nas questões trans. Então, falar sobre isso, para mim, tem uma dimensão não só acadêmica, mas uma dimensão pessoal muito importante, já que foi essa primeira entrada sobre questões trans, e me remete a muitas colegas, muitas amigas, com quem eu busco construir e aprender. Então, eu achei que, já que estamos falando de educação e resistência LGBTQIAP+, que comentar, né, algo que me afete pessoalmente na minha história, pudesse ser uma contribuição mais situada, mais afetada. E também espero que seja, assim como propõem várias pessoas transfeministas, uma contribuição para a gente pensar não somente as ditas questões trans, mas também sobre as nossas inserções complexas como pessoas humanas. Eu acredito que, assim como os feminismos não pensam somente nas questões das mulheres, assim pensamos também transfeminismos como ideias, teorias e práticas que vão para além, né, e pensam sistemas, pensam uma geopolítica mundial e assim por diante. Pode passar, fazendo um favor? Bom, então, quero comentar com uma abertura de algumas ideias, né, autoetnográficas que eu chamei aí, mas para dizer um pouco de onde eu venho também. Né? Eu tive trabalhos na área de economia, estive trabalhando até recentemente, mais diretamente nessa área, e me afetou muito, né, esse sentido, especialmente a partir da transição de gênero, a sensação de desimportância das coisas que me preocupam, dos saberes que eu tento produzir, e, inclusive, né, a minha, ou nossa, enquanto comunidade, capacidade de imaginação e análise. Quero reconhecer esse espaço e tempo em que a gente está, pelas pessoas, né, que estão compartilhando tantos saberes críticos nessa semana. Sabemos, né, que não tem sido fácil estudar, seja nos campos de gênero e sexualidade, nos campos feministas. Então, acho que é de se louvar a existência desse evento. Né? Coloco algumas referências, mas eu deixo o link aí em cima para quem quiser consultar esses slides. Mas é um pouco desse lugar afetivo, assim, né? A Maria Rafaela Silva, do Rio de Janeiro, a Maria Clara, que também se formou, né, recentemente nessa casa, a Bruna Benevides, né, pessoas que têm produzido e que estão próximas afetivamente também. Então, para mim, me alegra muito poder pensar transfeminismos a partir desse lugar afetivo. Pode passar mais um. A Cel Cavalcante também, Leila Brumareschi, a Bia Magali, né, que são pessoas que eu tenho contato um pouco mais direto. A Vanessa Sander de Minas também, querida. Uma delícia. Pode passar mais um, fazendo um favor. Então, eu queria trazer um primeiro conceito que, quando a gente pensa a educação, a produção de saberes, sobre questões trans, me parece interessante, que é a ciscolonialidade do saber. A partir dos projetos coloniais ocidentais europeus, né, a gente poder pensar como que a cisnormatividade fez parte integralmente da ideologia, das formas culturais dos projetos coloniais. Ou seja, essa fixação em dizer quem é homem de verdade e quem é mulher de verdade, e colocar critérios desde o biológico ao cultural, das expressões pessoais, é parte dos projetos coloniais nas suas várias esferas. E a produção de saber é uma delas. Né? Ou seja, é um aspecto constitutivo da colonialidade. Né? Você normatizar, violentar as dissidências sexuais e de gênero. Né? E você faz isso não só pela subalternização e opressão violenta, mas também pelas formas de folclorização ou de invisibilizar os conhecimentos dessas comunidades. Né? E
não raro invocando conceitos comuns de universalidade, objetividade e neutralidade. Pode passar, eu estava passando aqui no computador, desculpa. E bem, eu fiz esse esquema sobre os transfeminismos para trazer um pouco um panorama, e eu vou me focar nesse amarelo mais escuro, que é a crítica sobre os binômios ocidentalizados: público-privado, sexo-gênero, natureza-cultura, corpo e mente. São binômios muito caros às teorias feministas, e acredito que os transfeminismos tenham feito, né, algumas contribuições para a gente pensar sobre eles, para a gente situá-los interseccionalmente. Mas, para além disso, né, coloquei os outros quadrinhos, né? Como que a gente pode pensar as questões trans, travestis, intersexo em relação aos feminismos e movimentos de mulheres, por exemplo, como a gente pode pensar as questões trans, travestis, intersexo em relação aos contextos LGB, LGBTQIA+, QAP+, em relação, né, à produção de dados, à produção acadêmica. Uma questão mais especificamente trans e intersexo é a da despatologização, né, ou seja, nossa relação com a institucionalidade da saúde. E o que tem sido minha preocupação no doutorado, né, a questão da produção de dados e informações, onde, né, o pouco que temos é bastante grave, né, como a gente pensa nos assassinatos, nas violências e discriminações, mas, por outro lado, tem uma invisibilidade muito significativa. Né? Pode passar, fazendo um favor. Então, nessa crítica sobre os binômios ocidentalizados, eu tentei resumir, assim, para a gente fazer uma conversa mesmo, eu vou iniciar com o público privado. Né? É um binômio muito importante para pensar as teorias feministas e as tradições ocidentais de pensamento. Né? Tem uma crítica muito importante, especialmente dos feminismos das diferenças, sobre como universalizar as experiências humanas a partir, por exemplo, né, de que os homens são do espaço público, as mulheres do espaço privado, como foi colocado em algumas teorizações feministas, especialmente a partir da branquitude, né, da branquitude europeia e ocidental, como isso limita e dificulta a compreensão nossa sobre como essa distinção entre público e privado opera para diferentes grupos sociais, atravessados por classe, por raça, por exemplo. Tá? Mas, por outro lado, também as teorizações feministas foram e são importantes para a gente politizar as esferas do pessoal. Isso é muito colocado em evidência nas teorias e práticas feministas. Em relação às questões trans, mais particularmente, eu acho que é interessante a gente pensar, a partir dessa ótica de público e privado, e entendendo isso como fronteiriço, né, como não binomial entre extremos, de como que questões como a dissocialização, os processos de transição, né, das pessoas trans, a ideia da passabilidade, né, envolvem dinâmicas complexas que são temporais, são geracionais, são orgânicas, né, são corporais. E vão levar, no caso específico das pessoas trans, a uma relação que talvez não seja vista como normal em relação à exposição e à privacidade. Né? Se, por um lado, muitos de nós nos sentimos invisíveis, a solidão é uma coisa muito presente nas questões, né, nas trajetórias trans, a hiperexposição, a falta de privacidade, inclusive sobre questões íntimas sobre nossos corpos, é constantemente violada também. Então é interessante pensar essas localizações específicas da população trans, como o outro item, né, as criminalizações em espaços públicos. Né, gente, muitos dos assassinatos de pessoas trans, das violências, são cometidos no âmbito do público, o que
desloca alguns entendimentos da criminalização das violências de gênero, por exemplo, né? Entre mulheres cis, a incidência em ambientes fechados domésticos e de confiança estima-se que seja muito maior, né? Então, como pensar uma população que vive em parte significativa no trabalho sexual, no espaço público e as violências que as atingem, se o paradigma parte de um lugar de que as violências de gênero são fundamentalmente no âmbito privado, né? Como que a gente pode incorporar nisso também as questões das precariedades, né? Materiais, afetivas, sexuais, no âmbito do privado. Como que a gente precisa matizar, talvez, para as experiências trans, as nossas relações com o público privado a partir, né, dessas precariedades também. Outros instantes, pode só voltar, só o último ponto ali, sobre a questão, né, da cura gay, trans e intersexo, né, como que é interessante notar, né, é lamentável, mas interessante pensar como que esses processos que são políticos são institucionais e institucionalizados, como que eles envolvem a violência sobre a autonomia corporal, a violência sobre âmbitos muito profundos do privado. Né? Ou seja, explicitando, nesse sentido, a natureza patriarcal da noção de privado. Quem dispõe de autonomia nessa esfera do privado? Por favor, agora sim, pode passar. Obrigado. Aqui trago uma citação da Judith Butler, né, que fala sobre precariedade, que tem a ver com essa exposição a riscos e violências. Né? Aquelas pessoas entre nós que não vivemos nossos gêneros de formas inteligíveis, de formas coerentes com a cisgeneridade ou com a cisnormatividade, elas vão ter restringido sua possibilidade de aparição no espaço público. Né? E até mesmo o como e de que forma o público e o privado são distinguidos para elas. Então, acho que é interessante pensar sobre isso quando a gente pensa sobre a questão dos esportes, né? Pessoas trans nos esportes, quando a gente pensa como o meio digital atualmente já embaralha essas dimensões e como que uma comunidade dissidente sobre constantes violências precisa se preocupar com a segurança digital, né, de formas específicas por ser alvo de ataques. Ou seja, lidar com a criminalização, com o estigma e, por outro lado, com o lugar de objeto de fascinação e consumo de prazer, né? São questões complexas que eu acredito que as experiências trans, travestis, não binárias podem trazer. Por favor. Então, né, a entrada na esfera pública, ela é mediada por uma certa autorização, por uma sanção da performatização da identidade de gênero. Quando a gente fala da pessoa, de nós, né, sermos passáveis ou não passáveis, eu gosto de imaginar, né, que a gente esteja falando mais sobre a visão cisgênera sobre aqueles corpos do que sobre uma situação ou condição inata àqueles corpos. Ou seja, não estamos, quando a gente fala se uma pessoa trans é passável ou não, e isso é um exercício muito delicado de se fazer, inclusive, mas eu sempre tento deslocar essa referência não à pessoa, mas deslocá-la para a leitura social problemática que fazemos ao interpretarmos vozes, ao interpretarmos aparências e estéticas. Né? E como que isso, quando a gente pensa a esfera do público, isso vai ser levantado, né? Essas normas vão ser levantadas, seja de forma mais sutil, digamos assim, né, da crítica, mas também de formas extremamente violentas. Pode passar. Segundo binômio, que me parece muito importante, né, de comentar, é o sexo-gênero. Né, essa distinção que opera muito fortemente
e que foi apropriada também para a reflexão feminista, né, para a gente pensar como as questões operam, seja no nível, digamos, do orgânico corporal, né, seja para enfatizar as características socioculturais de como essas formações orgânicas, essas trajetórias operam. Um risco epistêmico, um risco na produção de saber, é, assim como quando a gente fala sobre questões trans, né, que a gente parece só estar falando sobre pessoas trans, é também a gente pensar em gênero e pensar somente em questões de mulheres, né? Então, eu acho que tem uma preocupação feminista em que essas questões sejam transversais. Quero destacar dentro disso como a genealogia feminista da discussão sexo-gênero utilizou, né, não sem problemas algumas vezes, mas se utilizou das questões trans e das vidas trans intersexo para pensar teoricamente essas questões. Ou seja, nas teorizações feministas, é comum, né, se referir, ao pensar essa distinção sexo-gênero, é comum a referência a alguma experiência médica que foi feita como pessoa paciente intersexo. É comum também dizer, né, que o sexo de alguém é imutável, mas o gênero é maleável, por exemplo, né? Então, é interessante pensar como esse binômio e a sua teorização tem digamos, uma presença, né? Uma presença, não sem problemas, mas uma presença de pessoas trans intersexo. Ou seja, não somos uma questão nova nesse campo. E é importante dizer, né, que a gente também deve ter sempre a cautela de não tomar sexo como uma categoria física pura e objetiva, né? Ela é um conceito que opera culturalmente, politicamente, muitas vezes, né? Para dizer que ela não é uma categoria objetiva, mas ela é instrumentalizada também para a exclusão, por exemplo, de pessoas trans de determinadas esferas do público ou esferas da participação política e assim por diante, né? E é importante, né, pensar como que nós, como sociedades e culturas, definimos o que é masculino e feminino contextualmente, né? Ou seja, nossas percepções ditas objetivas, como na medicina, como nas ciências da saúde, elas já estão, essas percepções supostamente objetivas estão já impregnadas das nossas ideias sobre gênero. Pode passar, por favor. Trago algumas citações da Júlia Serano, que é uma autora, né, trans, pensadora trans, que inclusive é mais das áreas das biológicas, e comenta, né, a pressuposição primária que alimenta a maioria dos mitos do sexo biológico é a de que há dois sexos discretos, né, entre si e mutuamente exclusivos que são imutáveis. A gente vai notar como, no processo histórico, né, você também vai... não é só um modelo sexual que existe, né? Você vai construindo também a ideia da complementariedade entre esses dois sexos, que supostamente seriam os únicos, né? Dizer que o sexo é socialmente construído não significa que diferenças sexuais, biológicas, né, corporais, não existam ou não importem. Dizê-lo simplesmente nos traz que nossa definição de sexo e a forma como categorizamos as pessoas a partir do sexo é determinada pela sociedade e as suas premissas. Por exemplo, a definição do que é o sexo masculino esteve, imagino, ainda está para muitas pessoas, relacionada à ideia de um falo capaz de atos sexuais com penetração.
por exemplo. Né? Então, não é uma linha objetiva, é uma linha situada numa cultura que tem determinadas práticas sexuais como ideais ou naturais, ou saudáveis, enfim. E é importante explicitar, né, não só constatar esse problema, mas também explicitar como que isso leva a exclusões, marginalizações e violências. Né? Ou seja, tentando me contrapor e nos contrapor, né, e contestar as pessoas que invocam diferenças sexuais biológicas reais ou imaginadas em tentativas de exclusão. E acho que aí se torna importante, por exemplo, o paradigma dos direitos humanos, os paradigmas de questionar a ocidentalidade violenta que fundamenta essas supostas diferenças sexuais como algo objetivo. Tá? Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Bom, o terceiro binômio é o natureza e cultura, e esse é muito explicitamente, né, não, os outros também são, de alguma forma, mas esse é um binômio extremamente instrumentalizado pelos projetos coloniais na sua relação com o que não lhe é semelhante. Né? Ou seja, a cultura se torna associada, né, à branquitude europeia ocidental, aos projetos iluministas, né, mais século XVI, XVII, XVIII, e fundamenta a ideia de que nós somos a cultura, nós somos o agente de civilização de pessoas que estão no estado natural, né, no estado de natureza, e que estão atrás do bonde da história, digamos assim. Né? Então, seguir o bonde da história ocidental e branca tem diversos problemas na medida em que é o bonde que culturalmente, né, se colocou como a única forma de civilização possível, e bom, na nossa fase atual do capitalismo, né, a gente sabe qual tem sido a consequência caótica da ampliação desenfreada dessa perspectiva cultural supremacista em relação a outras formações culturais que, enfim, foram colocadas nesse lugar inferior, na percepção ocidental, de natureza. E natureza tomada, especialmente, né, na evolução capitalista, como meros recursos a serem extraídos. Né? Ou seja, o binômio natureza-cultura como esse fundamento da distinção entre humano e não humano, né? Que é, né, na compreensão da Maria Lugones, né, é uma dicotomia que é central para a modernidade colonial. Pode passar, por favor. E dentro disso, né, acho que é importante só destacar 4 pontos, né, nesse binômio, que é a divisão sexo-gênero racializada como uma justificativa para os projetos coloniais. Então, desde cartoons e tiras, né, a gente vai ver como que se constrói constantemente ideias sobre o homem e a mulher asiáticas, o homem e a mulher negras, né, homens e mulheres indígenas, ou quase homens e mulheres indígenas, negras e asiáticas, né, porque a associação com a natureza, com comportamentos não civilizados e com a ideia de são parte da justificativa dos projetos coloniais, né? Isso, inclusive em termos de temperamento, né? De não serem pessoas confiáveis, ou serem pessoas agressivas demais, ou submissas demais, enfim. Você tem toda uma produção cultural em torno disso. É importante destacar que,
diversas identidades de gênero não ocidentais também são colocadas nesse lugar racializado, né? A gente fala das travestis, né, no contexto brasileiro, sul-americano, por exemplo, e é interessante notar que, apesar de ser contemporâneo, são identidades é uma identidade que se afasta de uma concepção ocidentalizada do que são as experiências trans, né? Parte de um conceito médico, né, de homem trans, mulher trans, extremamente binário e psiquiatrizado. Nisso, o binômio natureza-cultura também nos traz para à frente a importância da gente pensar as complexidades interseccionais quando a gente fala em questões trans. E, dentro disso, pensar os desafios na produção de dados, né? Enfim, já como pessoas trans, em termos mais universais, já é complexo, quanto mais para pensar nas suas complexidades interseccionais, tá? Dentro disso, queria também destacar como localizar as questões de gênero e de identidade de gênero dentro de relações globais de poder. Pode passar, por favor. Pode passar. O quarto binômio é corpo e mente, né? Eu acho que ele tem uma implicação muito direta quando a gente pensa em questões trans. É justamente aí que, né, tem até um certo impasse sobre as questões trans, porque, a priori, né, a medicina, as ciências da saúde costumam associar a condição trans a uma questão psicológica, a um transtorno de identidade de gênero, se a gente quiser usar a CID-10, porém, ela tem implicações de tratamento ou de, digamos assim, né, de demandas de saúde que são profundamente relacionadas a modificações corporais. E não é só isso que se trata, mas é, é interessante notar como o binômio opera em relação às questões trans, né? E aqui, junto com natureza e cultura, é interessante pensar como os projetos coloniais, né, e a colonialidade, que é o presente desses projetos, como que a ideia de associar o não branco, né, o que não é branco e ocidental, civilizado, como desprovido da razão e com, portanto, né, uma mente menos capaz, digamos assim, né? A desumanização de pessoas não europeias partiu, seja da presença ou ausência da alma, mas também, muito significativamente, nessa ideia, nessa ilusão de presença ou não da razão, tá? E aí, quando a gente pensa, né, esse papel da ciência, né, na descrição da natureza, na descrição do mundo natural, é interessante também quando a gente pensa sobre as nossas questões de gênero e sexualidade, como que essa ciência pode reproduzir essas formas de reflexão e produção. Pode passar, eu acho que eu estou... Vivi, nós estamos chegando no final do seu tempo aqui, tem mais uns 3 minutinhos, tudo bem? Ah, tá ótimo, eu estou fechando. Obrigada, Cristiane. E aqui, né, nessa questão de corpo e mente, eu queria trazer 3 pontos que parecem interessantes, né? Um deles que tem a ver, né, com essa a questão subjetiva, digamos assim, a importância da autoidentificação para pessoas trans, travestis, intersexo, independentemente de formações corporais. Por outro lado, tem a questão da autonomia corporal e as suas relações com a patologização, né? E aí, nisso, eu acredito que tenha várias formas das alianças transfeministas nas lutas, por exemplo, né, nas questões da autonomia corporal em relação ao aborto, tá? Então, tem um diálogo aí muito interessante e solidário, e não sem tensões, mas diálogos sendo feitos no sentido dessas alianças. Coloco esse terceiro ponto, né, de uma política ciborgue transfeminista, também para a gente refletir sobre quais são as intersecções que estão operando no momento atual
entre corpo e tecnologia. E isso não é somente sobre questões trans, mas acredito que a gente tenha contribuições, seja pelas trajetórias, seja pelas nossas relações com o uso de tecnologias de saúde, de procedimentos, para termos reflexões críticas sobre isso. E também, né, nos apropriarmos, quando importante, quando relevante, das tecnologias, né, para a nossa resistência, para o nosso bem-estar. Pode passar. Bom, nos slides, se vocês conseguiram ver o link, e a gente pode deixar também daqui a pouquinho, mas aí estão as referências e espero que a gente possa trocar uma ideia aqui, eu ouvir a Lucas também, e só agradecer a Cristiane, a Leandro e a Sérgio pela interpretação. Espero ter falado numa toada bacana para todo mundo ter compreendido. Muito obrigado. Diane, muito bom poder te escutar. Eu acho que a gente vai aprendendo muito na tua fala, muito clara essa tua explanação sobre a questão dos binômios, e é muito importante porque a gente pensa esses assuntos tão complexos, às vezes de uma forma una, em bloco, e eu acho que o estudo, a pesquisa científica, enfim, e na verdade a análise é você destrinchar, é você abrir esses assuntos que são de difícil compreensão e de necessária compreensão, de uma forma que vai ficando claro, né, para o teu interlocutor, para quem é o pesquisador, para quem está ordenando essas ideias, e você passa isso com uma clareza super legal. Eu vou chamar a Lucas agora aqui, aproveito para agradecer a presença do Leandro, que eu não fiz na primeira etapa, que é nosso intérprete também. Eles trabalham sempre em dupla, revezando, e a gente está muito feliz de ter essa interpretação, né? A gente se preocupa, obrigada pela sua delicadeza, Viviane, de preocupar com relação à fala, e a gente espera estar cumprindo as expectativas aí para os nossos intérpretes também. Lucas, seja muito bem-vinda, agora a fala é tua. A gente quer conhecer e escutar um pouco mais sobre a sua pesquisa. Bom dia a todos. Estou muito contente de estar aqui nessa mesa do lado da Viviane, né, que é uma referência para todas nós que somos pessoas LGBTs, que somos pessoas trans. Com a Cris também dentro desse seminário. Bom, começando a me apresentar, eu sou Lucas, sou uma pessoa não binária. Pessoas não binárias, né, aproveitando para falar, já que a gente está numa mesa LGBTQIAP+, são pessoas que possuem outras identidades de gênero que estão fora do masculino e do feminino, né? Então, a não-binariedade, ela é uma identidade de gênero que se localiza fora daquilo que a gente entende como homem ou mulher. Sou uma pessoa branca, tenho cabelo enrolado até a altura do ombro, estou usando uma camisa preta e um colar. Atrás de mim tem um fundo branco com algumas colagens aqui atrás. E hoje eu pensei em apresentar a minha pesquisa, né, que eu estou desenvolvendo dentro do EHPS, que é o programa, né, da onde a gente está organizando esse seminário, que chama Educação, História, Política e Sociedade. E eu queria apresentar uma parte da minha dissertação para vocês. Então, eu pedi para que projete, por favor, os slides que eu preparei. E aí a gente vai conversando sobre essas questões. Então, meu trabalho, né, minha pesquisa de dissertação chama Dissidência, Resistência e Transgressão no Espaço Escolar. Vozes trans, negras, indígenas e pessoas com deficiência na encruzilhada epistêmica. Eu estou sendo orientada pelo professor Dr. Carlos Giovinazzo, dentro do EHPS. Então, pode passar. Para começar a nossa reflexão, eu queria falar um pouquinho sobre um conceito de corpos dissidentes que eu trago para dentro do meu trabalho e que também é o tema do nosso seminário. A gente pode pensar que os corpos dissidentes, eles são aqueles corpos que estão atravessados, né, pela opressão, pelo preconceito, pela discriminação, pela marginalidade, pela subalternidade e pela desumanização em sociedade. A gente também pode pensar os corpos dissidentes como os corpos colocados como o outro dentro dessa relação de poder, onde a gente estabelece quem são os normais, quem são os anormais, né, quem são os patológicos, quem é a norma e quem está fora dela. Aí eu trouxe aqui algumas citações, né, para a gente pensar nisso. A primeira delas é da Grada Quilomba, onde ela fala assim: eu não sofro preconceito por ser diferente. Eu sou diferente porque eu sofro preconceito.
Então, falar de corpos dissidentes não é falar, né, que esses corpos eles são diferentes na sua constituição, até porque a diferença ela é estabelecida em relação a uma norma. Então, só existe dissidência em relação àquilo que constitui, né, esses corpos como o avesso do natural, o avesso do humano. Tem tudo a ver com o que a Viviane estava falando sobre os binômios, né, ocidentalizados. E aí também eu trouxe uma citação da Simone de Beauvoir, onde ela fala: os judeus são os outros para o antissemita, os negros para os racistas norte-americanos, os indígenas para os colonos, os proletários para as classes dos proprietários. Então, a gente pode perceber que ao longo da história da humanidade, principalmente das colonizações, quem detém o poder estabelece quem é o outro. Então, a mulher ela é o outro para o homem, né? As pessoas trans são o outro para as pessoas cisgêneras. As pessoas LGBT são o outro para as pessoas heterossexuais. Os negros e os indígenas são o outro para a branquitude. E dessa forma a gente vai, né, absorvendo de que maneira essa relação de poder faz esse corpo ser um corpo dissidente. E aí também eu trago uma citação do Adorno, quando ele vai pensar o nazismo, e ele fala, né, para os fascistas, os judeus não são uma minoria, mas a antirraça, o princípio negativo enquanto tal, de sua exterminação dependeria a felicidade do mundo. Então, essa relação de poder ela não está estabelecida somente por minoria, até porque minorias é um termo que a gente está deixando de usar muito, mas justamente por aquilo que seria o anti-humano, a anti-raça, o anti-gênero. Né? Então, com base nisso, corpos dissidentes só são dissidentes em relação àquilo que os constitui como o outro. Pode passar. E aí eu trouxe alguns dados assim para a gente pensar no Brasil, como, por exemplo, né, um dado de 2017 que fala que aconteceu 13 mortes, né, de mulheres por dia no Brasil, e que, em relação a 2017, o assassinato de mulheres negras aumentou 29,9%. A gente também tem o dado, né, em 2017, de que 70,5% das vítimas de homicídio no Brasil eram negras, e esse crescimento ele está com base em 33% em relação a 2017. Também com base no relatório, né, da violência contra os povos indígenas, a gente tem um aumento em relação a 2003 a 2017 de 74,6% do assassinato de povos indígenas no Brasil. Em relação à população LGBT, a ANTRA traz no dossiê em 2019 que o Brasil ele passou da posição de 55 para a posição de 68 na questão de países seguros para a população LGBT. Então, o Brasil está se distanciando, né, em ser um país seguro para as pessoas LGBTs, e aí principalmente para as pessoas trans, como traz a ANTRA aqui no dado de 2020, onde 175 mulheres trans foram assassinadas e 77% dos casos com requintes de crueldade, né? E a gente também tem um censo de 2010 que fala que 24% da população declarou ter algum grau, né, de dificuldade ou possuir alguma deficiência. E isso faz com que a gente cruze, né, uma linha entre todos esses corpos, negros, indígenas, trans, LGBTs, pessoas com deficiências, né, atravessados pela precariedade, pela desumanidade, pelo homicídio, né, e pela falta de políticas públicas também, o que nos faz compreender que pessoas negras, indígenas, LGBTQIAP+, e pessoas com deficiência são corpos dissidentes no território brasileiro. E quando eu estou falando isso aqui, com base nos dados, eu não estou querendo excluir, né, de que existem muitas outras dissidências no território brasileiro, vindas de raça, classe social, posição de gênero, sexualidade, mas o que está expresso nos dados é um pouco do que eu estou coletando para minha pesquisa. Pode passar. Então, é claro que isso vai se refletir na educação, né? Fazendo com que, por exemplo, as pessoas trans, né, mais de 60% não tenham um ensino fundamental e mais de 70% não tenham nem sequer o ensino médio, fazendo com que as mulheres pretas e pardas com doutorado não cheguem a 3% do total de docentes da pós-graduação, e não cheguem a 6% enquanto alunas, fazendo também com que, né, as populações indígenas, embora tenham tido um crescimento em relação às matrículas e à presença na universidade, né, ainda são
0,68% dessas pessoas matriculadas no geral. E se tratando das pessoas com deficiência, né, apenas 0,45% do total de 8 milhões nas universidades são pessoas com deficiência. Pode passar. Então, com base nisso, eu estabeleci para minha dissertação, né, refletir sobre a situação dos corpos dissidentes na educação. Então, eu estabeleci 2 objetivos, que é analisar teses e dissertações de autoras negras, indígenas, transgêneras e pessoas com deficiência sobre resistência e transgressão no espaço escolar. E, a partir dessa análise, identificar e analisar as formas objetivas de resistência e transgressão elencadas e discutidas por essas autoras como modos de luta e afirmação na educação. E eu escolhi trabalhar com as autoras dissidentes justamente para a gente combater o que a Sueli Carneiro chama de epistemicídio. Inclusive, a Sueli Carneiro fala que não tem como você matar um corpo e não matar junto os saberes que ele carrega. Então, nesse sentido, o genocídio, o assassinato de todos esses corpos, a gente também está matando todos os saberes que eles produzem, a gente está matando essas presenças que poderiam habitar as universidades e nos trazer outras perspectivas epistêmicas. Então, eu fiz questão de escolher trabalhar com essas autoras que, de fato, pesquisam sobre isso. Pode passar. Pode passar. E aí, enquanto não está passando, para a gente, né, para eu pensar numa metodologia possível para esse trabalho, eu criei uma metodologia chamada Metodologia da Encruzilhada Epistêmica. Eu criei, mas essa referência da encruzilhada ela já está presente em muitos trabalhos acadêmicos que me fizeram e me provocaram a pensar nisso. Né, como, por exemplo, quando a Carla Cotirene fala que a interseccionalidade ela é uma encruzilhada analítica. Quando, por exemplo, Luiz Rufino escreve, né, Pedagogia das Encruzilhadas, e também quando o pai Rodney fala Exu na ciência, Exu na política, Exu nas universidades, né? Então, a imagem da encruzilhada, muito advinda também do Orixá Exu, ela está vindo já para o espaço acadêmico como possibilidade da gente expandir o nosso pensamento e criar um pensamento mais interseccional. E nesse sentido, nessa primeira encruzilhada que eu estou apresentando aqui, eu vou cruzar os dados sobre a violência no Brasil e os dados sobre a presença dos corpos dissidentes na educação, com o trabalho das autoras dissidentes, que eu vou analisar, juntamente com 2 referências teóricas que eu utilizo no meu trabalho, que é a teoria crítica e que é a produção sobre interseccionalidade. Pode passar. Então, como referencial, eu estou utilizando aqui a teoria crítica da sociedade, né, através dos autores Adorno, Marcuse e Horkheimer, e também a produção sobre interseccionalidade, né, que está expresso aqui no trabalho da Carla Cotirene e também da Kimberly Question, que foi quem criou esse conceito nos Estados Unidos. Pode passar. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, um pouco das autoras dissidentes que eu estou escolhendo, né, que eu já escolhi para o meu trabalho. Eu escolhi 2 autoras indígenas, que é a Célia Nunes Corrêa Chacriabá, que ela vai falar da educação territorializada, a Mina Cambemba Umoguá, que ela vai falar que memórias me atravessam, né, do percurso dela, estudante indígena na universidade, a Maria José dos Santos, que vai falar da trajetória educacional das mulheres quilombolas, e a Maria da Conceição dos Reis, que vai falar sobre identidade e história de vida de pessoas negras no Brasil. Pode passar. E também eu escolhi, né, 2 autoras mulheres trans, que é a Numa Longueira de Andrade, que vai falar sobre as travestis na escola, a Meg Rayara Gomes de Oliveira, que vai falar sobre gays afeminados, viados e bichas pretas na educação, e 2 autoras que são pessoas com deficiência, que é a Anaí Guedes de Mello, que ela vai fazer uma autoetnografia e vai refletir sobre a situação dela enquanto pessoa com deficiência no espaço acadêmico, e a Aparecida Rodrigues Assunção Candice, que vai falar sobre os discursos relacionados à inclusão que estão presentes na sala de aula. Então, o meu trabalho vai ser cruzar, né, essas 8 teses e dissertações para explorar justamente o que eu vou mostrar agora, pode passar. Nessa encruzilhada, quais são as práticas de resistência e transgressão que perpassam o trabalho das 8 autoras?
Então, quais são as práticas de resistência negra, indígena, de pessoas com deficiência, de pessoas trans, que interseccionam, que pode chegar no centro da encruzilhada e a gente perceber que são práticas comuns a esses corpos dissidentes, são coisas que atravessam, mesmo sabendo que tem muitas coisas que não se cruzam, porque são opressões completamente distintas, mas também tem muitos pontos que se encontram nessa encruzilhada, e é isso que o meu trabalho quer investigar. Pode passar? Então, para analisar essas teses e dissertações, eu criei 4 categorias de análise. A primeira, né, para explorar a trajetória de vida dessas autoras. Então, de que maneira elas falam da própria identidade, como elas elaboram a própria subjetividade e como elas trazem a própria dissidência para dentro do seu trabalho acadêmico. Também explorar qual é a crítica que essas autoras fazem sobre a educação. E também, né, quais são as ações e lutas políticas, que está expresso no que eu estou chamando de resistência e transgressão, que elas trazem com base naquilo que elas estão pesquisando, né? E, em cima disso, qual é a produção de conhecimento que elas desenvolvem com base nessa pesquisa? Qual é a elaboração teórica que surge desse trabalho? Pode passar. Então, como a gente está numa mesa de educação e resistência LGBT, eu escolhi, né, para analisar aqui junto com vocês, as 2 teses e dissertações que foram escritas pela Luma Andrade e pela Meg Hayara, né, que são 2 mulheres trans. A tese da Luma chama Travestis na Escola, Assujeitamento e Resistência à Ordem Normativa. E a pergunta que a Luma se faz nessa tese é como as travestis se movem na ordem normativa da escola. E a tese da Meg Hayara chama O Diabo em Forma de Gente, Resistências de Gays Afeminados, Viados e Bichas Pretas na Educação. E a pergunta que a Meg se faz é qual a experiência de docentes gays afeminados, viados e bichas pretas na escola? Pode passar. Então, eu vou começar a análise, né? A primeira categoria que eu coloquei, que é a trajetória de vida, que está expressa no trabalho dessas 2 autoras. No caso da Meg Hayara, ela fala muito de uma infância, né, onde ser bicha e ser preta era uma infância de muita violência. E, nesse sentido, essa experiência ela provoca espelhos onde você só consegue ter uma autoimagem negativa de si mesma. Ela fala muito sobre se sentir a única pessoa que portava aqueles recortes à volta dela. E ela fala também de, desde muito nova, saber que não é um genital masculino que define o que é um macho. E que, nesse sentido, né, o fato dela ter sido designada no nascimento quanto homem fez ela sofrer a transfobia quando ela começou a se afirmar como uma identidade feminina. E, nesse sentido, a escola, né, foi um espaço de muito racismo, de muita homofobia, mas também um espaço de muito enfrentamento e de muito empoderamento. E eu trouxe uma citação onde ela fala assim: minha trajetória pessoal se cruza com a narrativa dos meus entrevistados, já que os caminhos que uma bicha percorre, mesmo num plano simbólico, se interseccionam com os de outras. Então, ela vai pesquisar sobre isso justamente porque ela sabe que a trajetória dela foi essa. E ela está interessada em saber como é que outras pessoas, né, LGBTs, também se posicionaram na escola. A Luma Andrade também, né, fala que a escola para ela foi um lugar de castigo físico e verbal constante e que, sobretudo, mostrou que ela não podia cruzar aquela fronteira de gênero. Então, se você é designado como homem, você não tem outra opção a não ser homem. E se você cruza essa fronteira, você só pode ser castigado. A Luma fala também sobre, a partir dessa experiência, querer pesquisar, né, sobre como as travestis tiveram para si a escola como um caminho alternativo. Que a história dela é ter a educação como uma salvação. Ela falava que tudo em volta dela desmoronava e ela falava, a educação vai me salvar, eu vou virar educadora, eu vou virar pesquisadora. E aí ela conseguiu ser uma aluna, uma professora e uma gestora, né? Inclusive, ela foi a primeira travesti na história do Brasil a chegar no doutorado, isso em 2012. E ela fala, né, que para chegar até aqui, foi necessário penetrar nas regras do jogo disciplinar e normativo da escola e da sociedade, a fim de criar linhas de fuga. Então, a Luma também, assim como a Meg Hayara, está pesquisando sobre uma coisa que ela viveu, mas ela está pesquisando como é que isso se dá no corpo de outros alunos. Pode passar. A críticas que elas desenvolvem sobre a educação,
né, a Meg Hayara fala que a escola ela funciona como um grande armário para conter os corpos desviantes. E que, nesse sentido, ela tem a sensação, né, durante toda a trajetória dela, que o respeito ele só está direcionado aos professores cisgêneros, brancos, heterossexuais, né, e que a escola, nesse sentido, ela funciona como uma máquina de ensinar, de vigiar, de hierarquizar e de recompensar. Porque se você segue a norma, você é recompensada também. E se você não segue, você é atravessada por uma prática de desumanização e violência. E aí ela fala que esse espelho, né, negativado fez com que ela internalizasse essa ideia de que a prática docente estava voltada exclusivamente a pessoas brancas, pessoas heterossexuais e pessoas cisgêneras. E ela fala também numa citação, né, que a família, a igreja e a escola, através de discursos e ações, legitimam a heterossexualidade e a branquitude como elementos que garantem uma existência no centro, indicando a margem como um lugar adequado para os gays afeminados, para os viados, para as bichas e para os pretos. A Luma Andrade já fala que a escola é um lugar que deixa muito claro para os alunos, né, o que é anormal, o que é anormal. E que isso se dá através desse currículo oculto que está presente de diferentes formas. E que a escola também, na tentativa, né, fraca de ter laicidade, ela acaba transmitindo, através da sabedoria, valores morais, como envolvendo Deus, família, progresso, civilização. E ela diz, a escola se assemelha a instituições panópticas ou disciplinares, e aqui ela faz uma referência aos estudos de Foucault, que funcionam para educar, curar, ajeitar ou endireitar o indivíduo, fazê-lo ficar reto ou desentortar, higienizar e normatizar, adestrar, classificar, hierarquizar e ordenar, torná-lo funcional, sob controle. Então, no trabalho das duas pesquisadoras, a escola aparece como um lugar disciplinar que principalmente está voltada a priorizar, né, a branquitude, a heterossexualidade e a cisgeneridade, e a castigar os alunos que não se enquadram nesse padrão. Pode passar. As práticas de resistência e transgressão que aparecem nos dois trabalhos, né, a Meg Hayara, ela fala que o armário, ele também é uma prática de resistência, porque ela fala que o armário ele pode funcionar como uma trincheira que permite uma tomada de fôlego para reunir forças para continuar o enfrentamento que não terá fim. Né? O armário ele é um processo que as pessoas LGBTs enfrentam, justamente que ela fala na tentativa de caber, na tentativa frágil de conseguir pertencer a um sistema que ele não vai te dar respiro em nenhuma idade, em nenhuma fase, em nenhum momento da sua vida. Mas ela fala que esse controle, né, punitivo, ele não se efetiva plenamente, o que faz com que mesmo diante de toda violência, diante de toda opressão, né, as pessoas se assumam suas identidades, façam suas transições, assumam suas posições dissidentes e vão para cima da educação. E nesse sentido, ela fala que os educadores que ela pesquisou tiveram voltar para a escola como um ato de acerto de contas com o passado. E esse acerto de contas está muito relacionado, né, a voltar para a instituição que tentou, sem sucesso, escorraçá-lo. E ela fala também que a presença desses docentes, desses corpos dissidentes na escola, faz com que os alunos que não estão dentro dessas normas brancas, cis, héteros, possam se sentir, né, um pouco espelhados e inspirados a continuar e possam sentir um acalanto, um conforto diante daquele docente. A Luma Andrade fala que o projeto para ela de superar a dor física e psicológica era estudar, né? E que ela fala também que se a gente for pensar em resistência e transgressão, a travesti na escola ela já é uma transgressão, porque ela já vai contra tudo aquilo que a escola prega e que a escola acredita naquele momento. E ela fala de uma aluna, de uma entrevistada, que ela já foi, né, que ela tinha sido espancada, que ela tinha sofrido muita violência no momentos antes da entrevista, e a Luma pergunta para ela o que é ser travesti, e ela fala, é a melhor coisa do mundo. Então ela fala que esse empoderamento da própria identidade habitando a escola é uma prática de resistência e transgressão, porque ela fala inclusive que a trajetória dela enquanto pesquisadora, né, estava voltada muito a tentativas dos próprios colegas de destruição, de demissão e de falha dela, né? E aí nesse sentido ela traz uma citação onde ela fala que
as resistências e os assujeitamentos podem ser opostos e complementares. Então, ela fala que para a gente resistir, a gente também tem que, né, se assujeitar em alguns momentos para conseguir continuar essa jornada. Tenho mais uns 3 minutos, Cris? Lu, é isso. Estamos chegando Tá. aqui no finalzinho da tua explanação. Tá bom, obrigada. Então, qual é a produção, né, gente, de conhecimento que está envolvida no trabalho dessas autoras? A Meg Hayara fala que o pensamento interseccional de unir as opressões de gênero e de raça não estava presente nos trabalhos acadêmicos, né? E ela fala que ela, no trabalho dela, conseguiu interseccionar as experiências do racismo e da homofobia dentro de viados, bichas pretas e gays afeminados na educação. E a Luma Andrade fala que quase todos os estudos sobre pessoas trans que ela tinha tido contato remetiam ao contexto da prostituição. E ela fala que ela necessitava pensar os corpos trans numa outra lógica, né, que era a lógica da escola, né, precisava estar ali para pensar como é que esses corpos resistem ali dentro. Pode passar. E agora, a minha pesquisa, de fato, é pensar nessa encruzilhada, né? Na minha dissertação, eu vou fazer isso com as 8 autoras, e aqui eu fiz com as 2 que eu escolhi. Então, o que tem em comum entre os 2 trabalhos, entre as 2 pesquisadoras nessa encruzilhada? Né? As trajetórias são perpassadas por violências, como racismo, transfobia. Ambas as pesquisadoras foram fruto do desempoderamento, né? E, em seguida, tiveram essa necessidade de afirmar a própria dissidência e de resistir na escola. A escola aparece nos 2 trabalhos como um espaço punitivo, né, para conter os corpos desviantes, como um grande armário, e que reafirma diversas violências que a sociedade traz, e que também pode ser um espaço de articulação para resistir. As táticas de resistência e transgressão estão muito voltadas ao empoderamento, né, a se assujeitar também, em algumas vezes, como é o caso do armário, e passar da carteira para a docência, né, continuar nesse espaço para promover justamente na escola crises e destabilizar os modelos normativos. E aí as 2, elas pesquisam sobre a própria dissidência, né, e as próprias histórias delas entram nesse trabalho acadêmico e elas relatam a si mesmas ao mesmo tempo que estão relatando seus objetos de pesquisa, e, portanto, são pesquisas que apontam um pensamento interseccional e são pesquisas inovadoras. E pode passar. E, para finalizar, eu trouxe aqui uma arte que foi feita pelo meu amigo Raiz Ferreira, num texto que eu publiquei, chamado Um Corpo e Distopia, né, que, para mim, essa arte ela representa muito desse trabalho. Aqui aparece, né, a escola no fundo como um modelo industrial, cercada totalmente por catracas e por cercas. Na frente dela tem, atrás das carteiras, tem os militares, né, e aí aqui embaixo a gente tem a imagem da encruzilhada. Tem também o diploma como quase uma coisa inalcançável para esses corpos. E, ao mesmo tempo, a gente tem também um corpo triunfando na encruzilhada com diversos recortes dissidentes. Então, o meu trabalho, ele aponta, né, que os corpos dissidentes, quando eles estão no espaço acadêmico e pesquisam sobre a dissidência, eles apontam, eles denunciam o genocídio, o epistemicídio, eles trazem táticas de libertação e autonomia, que vão para muito além de propostas político-pedagógicas, mas que eles trazem outras perspectivas epistêmicas, e que eles também tentam arrastar essa escola que está lá no fundo, cercada por toda a normatividade, para a encruzilhada, né? Porque a encruzilhada é lugar de resistência à ordem normativa, a encruzilhada é lugar de transgressão. Então, ao invés de nós irmos para a escola e nos deitarmos para toda essa normatividade, para toda essa opressão e violência, a escola é quem tem que vir para a encruzilhada e se abrir para os múltiplos saberes e para os múltiplos corpos. Então, é um pouco isso que eu queria falar aqui hoje, e vai ser ótimo agora dialogar também através das perguntas. Muito obrigada, gente. Obrigada, Lucas. Que potência tem a tua pesquisa, que potência que a gente enxerga, recebendo uma mensagem dos colegas, as perguntas estão chegando do chat, e a pesquisa da Viviane, a tua pesquisa despertaram o interesse de muita gente que está aqui conosco hoje. Claro que quando a gente faz a chamada para uma mesa sobre educação e resistência a LGBTQIAP+, a gente imagina que realmente já vem pessoas que estão interessadas e que têm um conhecimento mínimo sobre o tema, mas é aquilo que eu comentei sobre a pesquisa da Viviane, a forma como vocês
analisam, né, o objeto de estudo e assim, vão destrinchando os assuntos e olhando os pormenores, é que acabam facilitando muito o nosso entendimento. Eu acho que é a coisa mais rica e mais legal que tem é quando a gente consegue se sentir carregado por um autor de um livro, né, carregado por um autor de um texto que a gente sabe, olha, ele fez esse percurso de uma forma que a gente pudesse acompanhar, entender, e aí a comunicação está estabelecida, né? Então, eu queria agradecer pela clareza muito de vocês duas aqui. Queria trazer as perguntas. Começou a chegar, a pipocar aqui bastante coisa. Pensei que a gente podia organizar assim, veja se vocês estão de acordo. Eu trago uma pergunta para cada uma, a gente tem um tempo aqui razoável, não podemos estender muito, porque a gente já tem mais duas perguntas aqui. E aí vocês respondem dentro do que for possível. Claro, lembrando que essa é uma porta que a gente abre aqui no seminário para futuras discussões. São temas caros que têm nos chegado, mais do que nunca o tema da resistência, né? E que a gente vem trabalhando já nos últimos 2 anos. Então, vamos lá, Viviane, a primeira pergunta que chegou para ti é a seguinte, da Bia Campanharo, que é pesquisadora também, nossa colega aqui do HPS, pesquisadora também sobre a questão de gênero. No conceito de matriz cis-heterossexual, Judith Butler fala que não podemos separar gênero de sexualidade. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Tá bom? E aí eu vou passar a pergunta para Lucas. Que eu também, veio essa pergunta do público e eu também fiquei bastante curiosa. Você poderia falar um pouco mais, Lucas, sobre como encontrou ou pensou seus sujeitos de pesquisa? Houve algum percalço nesse caminho? Então agora passo a palavra para vocês. Por favor, Vivi. Obrigada, tiraram o microfone. Bia, um abraço, obrigada pela questão, assim, pela troca de ideias, né? Eu tendo a concordar, sabe? Eu acho que as dimensões, né, das nossas identidades de gênero, orientações sexuais, expressões de gênero, né, elas estão extremamente conectadas, né, entrelaçadas, e me parece que seria muito complexo pensá-las sem esse entrelaçamento, sabe? É interessante pensar, né, como que falar sobre identidade de gênero, muitas vezes, era um sinônimo de pensar em pessoas trans. Então, acho que uma questão muito fundamental é a gente notar como todas as pessoas temos identidades de gênero, como elas não são permanentes, a gente supõe que sejam permanentes pela cisnormatividade, e que alterar sua, né, transicionar ou alterar as expressões de gênero, ou mesmo nossos movimentos no tempo, conforme nosso corpo envelhece, conforme nosso corpo né, e nossa subjetividade se desenvolve no tempo, isso vai afetar as formas como nós existimos como seres em termos das nossas sexualidades, ou seja, né, nessa relação mais próxima e íntima com outros seres, né, outras pessoas. Então, eu concordaria, assim, a priori, né? Eu não sei se você tinha pensado ou puxado algum fio específico, mas é muito para concordar e para explicitar como que isso opera também na cis-heterolândia, né? As coisas não são fixas e que, efetivamente, né, não dá para se pensar de forma separada, e nas trajetórias complexas das pessoas trans, isso se torna muito evidente, né? Por exemplo, quando a gente pensa as questões de família, né? Como que as transições de gênero implicam em términos de casamentos, términos de relações, impossibilidades de relação afetiva ou outros lugares nessa relação afetiva. Obrigada. Obrigada, Vivi. Lucas. Então, quando eu decidi analisar essas teses e dissertações, eu recebi um feedback de uma professora justamente de que talvez os próprios repositórios das universidades e até o currículo Lattes não trazem a informação da identidade de gênero ou racial ou, né, da etnia dos pesquisadores. Então, o que eu fiz? Eu comecei a procurar, né, dentro dos repositórios, mas também procurar nos grupos de pesquisa da Amped, também procurar quais são os autores que estavam com mais visibilidade dentro dos movimentos sociais, e a partir daí, né,
Não bastava que fosse um pesquisador daquele recorte dissidente, mas também que pesquisasse sobre resistência na educação. Então, eu comecei a analisar os resumos, comecei a analisar os sumários, né? Comecei a perceber qual era o objeto de pesquisa. Então, foi um trabalho muito assim de exploração mesmo. Às vezes, até tive que procurar Facebook, fotos, né? Saber, ir atrás. Então, esses sujeitos, né, essas pesquisadoras, foram aparecendo também conforme eu fui explorando em várias plataformas, né? E eu acho que isso que a Viviane trouxe no trabalho dela, que é pensar interseccionalmente nos dados, é uma coisa que precisa vir para a academia também, né? Nas nossas pesquisas e nos nossos currículos. A gente tem uma raça, a gente tem uma identidade de gênero, a gente tem uma orientação, a gente tem um pertencimento, porque às vezes parece que os pesquisadores todos são neutros, mas a gente sempre fala a partir de algum lugar. E isso, querendo ou não, influencia sim nas nossas pesquisas e tá expresso no que a gente diz ou deixa de dizer dentro delas, né? Perfeito. As duas perguntas, e eu bloqueei elas juntas aqui, porque eu acho que a gente pode estabelecer uma discussão aqui entre vocês duas. A pergunta que chega para ti, Vivi, como desconstruir o argumento de que pessoas trans ou travestis reforçariam estereótipos de gênero? Muito a ver com a resposta anterior, com relação a gênero e sexualidade da Butler, né? Então, quando a gente pensa sobre gênero, acaba se levando para essa questão dessa estereotipia, e, na verdade, a tua pesquisa e aquilo que você trouxe para a gente sobre a questão, né, dos binários ali entre sexo e gênero, entre o público e o privado, já dá uma desconcertada nisso, né, nessa ideia. E aí, para Lucas, chegou uma pergunta que também, num sentido muito próximo, do Hinaldo Nascimento Ferreira. Lucas Dantas, você acredita que os corpos dissidentes em constante alteração e transformação, como os corpos das travestis e transgêneros, são os mais perseguidos? E aí eu queria que a gente estabelecesse essa ponte aqui entre essas duas perguntas. Por favor, Vivi, fique à vontade. Obrigada pela pergunta também, né? Veja, é um argumento que, por um lado, né, eu acho que desconstruí-lo é primeiro notar a assimetria da hipervisibilidade das experiências trans em relação a isso, né? Porque a cisgeneridade é tomada como normal e saudável. As experiências, né, digamos assim, os estereótipos de gênero são sustentados por milhões e bilhões de pessoas supostamente cisgêneras ou por várias culturas e sociedades que têm códigos que, devido à extensão dos projetos coloniais, se tornaram muito homogêneos do que a feminilidade e masculinidade. Então, eu acho que talvez os dois caminhos, né? Um deles seria apontar para essa dimensão sociocultural dos estereótipos de gênero, onde, até onde me consta, né, vamos ter a Erika Hilton amanhã falando no evento também, mas nossa participação política efetiva nas grandes negociações desse sistema não tem pessoas trans, travestis, não binárias no geral, né? Somos exceções, né? Aquelas que estamos em lugares mais de respeitabilidade ou lugares da normalidade da cis-heterolândia, né? Acho que o outro lado disso é explicitar essa hipervisibilidade e né, uma certa até, eu não diria perseguição, mas eu diria assim, no sentido de que as experiências trans estão sempre sujeitas a essa análise de consistência, digamos assim, né? Ou seja, para muitas de nós, estarmos dentro de um certo lugar de gênero confortável implica em efetivamente estar bem garota, no meu caso, né? Eu sal com a consequência potencial de que essas coisas sejam usadas, as não conformidades minhas sejam usadas como violências. Então, eu acho muito difícil que se coloque nas pessoas, ou em uma pessoa trans específica, uma colocação do tipo de reforço de estereótipos. Porque, a consequência sistêmica me parece pouco relevante diante de outros fatores, né?
e outro que é essa hipervisibilidade, que é muito complicado. Eu penso nos esportes, por exemplo, né? Como que já é muito difícil, né? O corpo está implicado muito explicitamente e quantificado de forma muito específica. Então, e como é para uma mulher trans, né, particularmente, né? Como que é para uma mulher trans, para uma travesti, habitar esse espaço, se não a partir de uma certa normalidade nas suas expressões e identidade de gênero. Obrigada. Passo a palavra para você, Lucas. Só contribuindo um pouquinho com a pergunta que você fez para a Viviane, que também me atravessa. Eu passei por uma situação uma vez, eu sempre ia para a faculdade assim com um brinco, né? Um brinco, eu usava um brinco. Aí teve um dia que eu fui com dois, quer dizer, eu fui com as duas orelhas com o mesmo brinco. Aí eu tive uma professora que virou para mim e falou assim: Nossa, mas você tá virando padrãozinho, né? E aí eu falei para ela assim: Olha, eu preciso te dizer uma coisa, nem que eu queira, eu não consigo, né? Eu posso usar dois brincos, eu não vou me tornar padrãozinho. E assim, que mania é essa de você querer jogar nas costas dos corpos trans LGBTs uma coisa que não foi a gente que criou, que é a cisgeneridade, que é a normatividade de gênero. Não fomos nós que criamos isso. Então, como é que ela jamais iria perguntar isso para uma mulher cis que usa praticamente dois brincos todos os dias? Mas quando você vê um corpo que não é cis e você vê ele com um elemento, você se sente no direito de questionar por que ele está usando dois brincos, ou por que ele pinta a unha, ou por que ele fez isso. E ainda querer jogar nas costas dele que ele, né, é a pessoa que está corroborando para os estereótipos de gênero. Tipo, não somos nós não temos esse poder, né? Então, só contribuindo um pouco com essa pergunta, eu lembrei dessa experiência. E também sobre essa questão, se a gente pode falar que as mulheres trans travestis são as mais, né, perseguidas, eu acho que não é a ferramenta ideal a gente ficar tentando categorizar quem é mais ou menos perseguido. Eu acho que o pensamento da interseccionalidade, a Carla Cotirene, inclusive, fala no livro que a interseccionalidade não é a somatória das identidades, né, mulher, mais negra, mais nordestina. A questão é a inseparabilidade, né? A Audre Lorde, ela fala no texto dela do Não Existe Hierarquia de Opressão, ela fala que ela é uma mulher negra e lésbica, né? Ela fala, eu não sei sobre qual opressão eu luto primeiro, mas ela também fala sobre quando a pessoa vir atacar, ela não vai querer saber, né, as suas diferenciações. Você é um corpo que carrega tudo junto, então se trata de inseparabilidade. Então, nessa encruzilhada interseccional, é claro que, por exemplo, as travestis negras têm uma violência que ocorre sobre ela que é diferente dos corpos brancos, né? E, ao mesmo tempo, os corpos trans têm uma diferença que é muito uma violência que é muito diferente do que os corpos cis, as pessoas heterossexuais passam. Mas num Brasil, né, que é tão violento com os povos indígenas, com a população negra, com as pessoas LGBTs, com as pessoas com deficiência, a gente, de fato, ao invés de tentar criar uma escala da opressão, quem é mais, quem é menos, a gente tem que desenvolver um pensamento mais complexo. E acho que, inclusive, acadêmico, inclusive no levantamento de dados, porque a gente carece de muitos dados para pensar interseccionalmente a nossa população. Então, eu diria que sim, talvez quanto mais esse corpo esteja na encruzilhada, né, das categorias renegadas de raça, gênero, entre outras, ele tende sim a sofrer mais, mas não é o caso da gente estabelecer quem é essa pessoa, porque as coisas são complexas, né? E acho que meu trabalho também trata dessa complexidade. Sim, e as pesquisas de vocês estão despertando interesses tremendos aqui mesmo, viu? Vou ler alguns comentários, e aí vocês podem responder no decorrer aí da próxima pergunta. É uma pergunta única, eu acho que talvez seja a última pergunta aqui do bloco. Eu vou trazer a mesma pergunta para vocês duas. Mas o pessoal mandou aqui assim, olha, que bacana. A Ana Paula Ximenes, Lucas, que trabalho riquíssimo, a previsão de quando a sua dissertação esteja disponível. Já, daqui a pouco ela sai na TED lá, tem que defender, ela aparece lá no banco de teses da PUC. E aí o Amadeu Cardoso perguntando para você, Viviane, quais os maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua pesquisa? Vou pedir para você responder essa junto com a pergunta geral, porque eu acho que tem um pouco a ver, estou encaminhando aqui já para o final do nosso evento, a gente está chegando próximo do horário do final. Eu gostaria de saber como nós,
da educação, podemos construir um novo saber que possibilite um entendimento mais amplo do que a cisnormatividade imposta. Eu gostei muito do termo que você está usando, Viviane, que é o cis-heterolândia, né? É uma coisa assim, é como fugir deste quadradinho, dessa normatividade imposta que é eurocêntrica, que é branca, patriarcal, enfim, cis e heteronormativa, né? Como a gente pode pensar no mundo mais diverso, no mundo múltiplo, né? Com a consideração de que cada ser humano é único, né? Eu acho que para além de todas as discussões, você me impactou muito com a fala no início, quando você falou assim, né? Como a gente se constitui como pessoa humana. Eu entendo que como seres únicos, não tem um ser igual ao outro, né? No planeta Terra. Então, partindo daí, talvez a compreensão de uma diversidade, da necessidade de uma diversidade, de um convívio mais pacífico de toda essa diversidade que a gente vive, seja um bom caminho. Mas como a gente que é da educação, que pesquisa, que estuda, que leciona, que lida com crianças e adolescentes, que está na educação superior, como nós que somos da educação, podemos fazer uma resistência organizada, como nós podemos organizar uma resistência para começar a pensar de uma forma mais expandida toda essa questão da interseccionalidade, toda essa questão da diversidade, como na prática, no cotidiano, a gente, que é da educação especificamente, pode trabalhar essas questões, seja em sala de aula, seja no nosso cotidiano. E aí eu gostaria, se as duas pudessem abordar essa questão, porque é principal aqui no nosso debate, soma, eu acho que talvez aglutine um pouco as discussões que a gente fez por aqui. Bom, aproveitar para agradecer, né, por essa conversa, assim, espero que tenha chegado bem às pessoas que nos escutam, e obrigada pelas perguntas tão consideradas, assim. Sobre a pesquisa em si, eu acho que das grandes dificuldades, né, que todo mundo, né, nesse campo de estudos trans enfrenta, por um lado é a invisibilidade de dados, de informações, né, então a gente lida com, como o Lucas colocou, sabe, a interseccionalidade é para apontar vazios analíticos, dados que não são coletados, informações que não dispomos e que, se a gente deixar o automático passar, a gente vai supor que na academia, por exemplo, na produção acadêmica, que todo mundo é cis hétero branco, o que não é irreal por conta dos supremacismos, por conta das exclusões, mas exige um esforço ativo para visibilizar e explicitar quem não são, né, cis, quem não é cis, hétero, branco, fazendo pesquisa. E acho que um outro lado, que é um pouco consequência disso, é lidar com digamos, com a certa, liga um pouco à pergunta anterior, né, com uma certa expectativa de transgressão por parte das experiências ou das questões trans no campo de saber. Então, me parece, né, que às vezes na construção das pesquisas sobre questões trans, né, ao se esperar uma implicação do sujeito, vai se esperar também uma ação necessariamente de tais e quais formas, e se não for rebelde o suficiente, não estará bom. E acho que a interseccionalidade traz justamente essa complexidade das várias contribuições, né? E me parece que aí, nisso, mais do que avaliar cada uma de nós individualmente, cabe muito mais analisar qual é o prisma simplificador que opera sobre como as pessoas leem as pesquisas feitas por pessoas trans. Né? No mestrado, por exemplo, eu embarquei numa experiência autoetnográfica, também como uma forma de tanto me questionar sobre essa produção, né? Eu não queria achar um grupo de pessoas trans para investir, né? Pensar cisnormatividade ou cisgeneridade a partir e com elas, mas é porque eu tinha muito medo de reproduzir uma forma de produção de conhecimento, né? Retoma um tanto de experiência de algumas pessoas trans e tal, e é válido, mas eu tinha muito medo de parecer
uma pessoa trans com uma máscara cis fazendo pesquisa, em moldes muito semelhantes. Enfim, isso foi um processo que envolveu dificuldades, né? Porque tem uma série de estereótipos sobre pessoas trans em geral, dos quais eu saio por questões de vários privilégios, né? E até pela minha temporalidade da transição, que eu já transicionei pelos meus 28, quase 30 anos. Enfim, acho que lidar com isso foi uma outra questão, né? Sobre a questão da educação, eu acho que, bom, sendo de fora da área, né, e reconhecendo que tem pessoas com muito mais debate e riqueza para trazer isso, mas eu fiquei pensando em 2 pontos, assim, como que é tão importante explicitar as hierarquias e os supremacismos que existem, se proliferam em nossa sociedade, e desconstruir de alguma forma alguns ideais que são colocados normativamente nas nossas socializações, né? A propaganda do bélico, da violência bélica, a visão da história como uma grande guerrinha entre povos homogêneos, isso esconde muitas violências contra dissidências em todos esses lugares, e a complexidade desses lugares. Então, olhar a geopolítica mundial, por exemplo, como uma grande novelinha de conquistas e derrotas territoriais, implica no apagamento interseccional de muitas experiências e, de alguma forma, os corrobora, né? Corrobora com essa forma de existência no mundo. E acho que, puxando algo que o Lu também colocou, né? Essa questão de não buscar essa escala competitiva, que essa subjetividade competitiva opera até para a gente pensar opressões, né? Mas enaltecer essas brechas, né? E fortalecer as pessoas dissidentes daquele espaço, porque é isso, para muitas pessoas educadoras, essas questões que Lu colocou a partir dos estudos da Meg, da Luma, não são velados, não são invisíveis para as pessoas educadoras, mas muitas vezes tem um impasse do que fazer e como intervir. E acho que ativamente buscar mitigar essas consequências no espaço escolar, que é aos moldes prisionais e industriais, é um desafio de resistência. Eu espero que a gente possa estar juntos nisso, né? Nessa resistência mesmo, porque, né, não é só Bolsonaro que quer militarizar a escola. A parte das esquerdas também quer. O estado da Bahia é um desses exemplos de experiência. Então, essas formas de produção subjetiva estão muito presentes e espero que a gente, aqui nesse espaço e em muitos outros, a gente consiga construir alianças para ter resistências no micro, né, no nível mais molecular, mas também no nível mais institucional. Perfeito, Vivi. Eu acho que essa articulação em rede é o que vai nos dando a capacidade de criar alguma coisa, uma capilaridade maior e uma possibilidade maior de resistência, né? Porque um corpo sozinho não resiste, a gente faz uma barreira quando estamos aqui alinhados, né? Então, muito boa a tua fala. Lucas, passo para ti. Então, quanto à defesa da pesquisa, vai ser no máximo em agosto, agora. Aí, quanto ao ficar disponível, né, não sei como funciona o repositório da PUC, quanto tempo demora para ir para lá, mas uma coisa que eu fiz com o meu TCC, eu passei meu e-mail, falei, todo mundo que quiser o trabalho, eu vou enviar para todo mundo. Enviei para mais de 200 pessoas, transformei em palestra, oficina, porque eu acho que conhecimento acadêmico, ele é público, né? Então, assim, eu queria muito que essa narrativa também fosse para frente. Quanto à pergunta que você fez, eu acho que o que eu acredito é o que está no meu trabalho. Quando eu me propus a investigar essas teses e dissertações, quando eu me propus a pensar nos corpos dissidentes, desde a graduação eu venho fazendo isso, foi quando eu tive a consciência de que não dava conta mais eu pensar somente em corpos LGBT, tinha ficado muito pequeno para mim. Eu pensar só nisso, eu lutar só por isso, eu querer achar que as coisas estavam reduzidas a isso. O Brasil ele é muito mais complexo, né? Eu acho que esse seminário ele traz a consciência de que nesse território tem povo cigano, tem povo de terreiro, tem indígenas, tem negros, tem diversas raças, tem pessoas trans, LGBTs, né? Nós temos muitas identidades, nós temos a apropriação e a aculturação de muitas coisas, nós temos muitas resistências. Então, eu acho que a educação ela tem que ser a cara do Brasil.
né? Me entristece quando eu vejo uma ementa, quando eu vejo um currículo, quando eu vou para a universidade e que eu vejo que eu estou estudando só autores que vêm de fora, e o problema não é que eles sejam europeus ou que eles... muitos estão pensando a realidade daquele momento opressora, mas a gente precisa de Brasil na nossa universidade, tanto sentado nas cadeiras, quanto dando aula, quanto nas epistemes. A gente precisa estudar o que o Brasil está produzindo, porque a voz desses corpos, né, elas estão sendo silenciadas há mais de 500 anos. A gente não pode perpetuar uma história e achando que a gente vai transgredir na educação com velhos moldes, né, achando que a gente vai transgredir nas nossas pesquisas ou nas nossas universidades com velhos moldes. Então, assim, eu acho que a encruzilhada ela é um convite para que a gente possa pensar nas diversas ruas, nas diversas avenidas, que a gente possa pensar nesse encontro entre os corpos dissidentes, nessas muitas resistências, nessas alianças, né? Nessa hierarquizar esses dados, essas pesquisas, para que a gente possa pensar também o que tem em comum, sabendo que somos muito diferentes, mas assim, contra quem a gente está lutando, contra o quê. E eu acho que para fazer isso tem que ter muita sensibilidade, né? Tem que ter muita sensibilidade para olhar para o outro, para olhar para a história do outro, para o recorte do outro, né? Tem que ter muita sensibilidade para que quando você for dar uma aula, você se pergunte quem são as minhas referências. Quando você for escrever o seu artigo, a sua dissertação, você se pergunte quem são as minhas referências, quem que eu estou estudando, eu estou alimentando qual sistema, né? Então, eu acho que, para mim, pensar os corpos dissidentes foi o que me fez ficar na academia, né? E eu tenho total consciência disso, porque eu chego no mestrado agora sabendo que muitos amigos não conseguiram sequer passar da faculdade de tanta violência acadêmica, de tanta desumanização, de tanta incompreensão, né? E que a gente parece que quanto mais avança, mais vai ficando solitário, essa solidão mesmo dentro dos espaços, né? Então, eu acho que, assim como eu mostrei naquela arte do meu amigo, a escola ela tem que ir para a encruzilhada, porque ela precisa entender muitas coisas, não só a escola, como todos nós, né? E a partir daí a gente repensar o mundo, repensar o Brasil e repensar a educação. O teu relato e a tua fala aqui agora conversa muito com a fala da Jéssica de ontem, que foi... tivemos o prazer de assistir uma mesa com a Jéssica e com o Edson Caiapó, que são indígenas, e ela conta um relato muito parecido, né? Exatamente de qual a dificuldade de um corpo indígena sobreviver na universidade, na educação superior. E a gente vê que essas falas de violência, de relatos de violência, vêm se repetindo. Então, eu acho que é papel, sim, da educação e da escola pensar como que é o local de formação, que é o local de, né, de certo modo, claro que a família tem o papel primordial, é o local ali inicial, onde os primeiros valores, ideias e pensamentos, mas a gente sabe que a escola é justamente contraponto a isso. É o local que vai permitir à criança, ao adolescente, muitas vezes, contrapor as próprias saberes, o próprio conhecimento que ele obteve ali na família, e vai ser talvez um único lugar, o único local que ele tenha de liberdade, de experiência com outros valores, outras ideias, outros saberes, e é nesse sentido que eu creio que a gente tem que pensar sempre a escola como esse lugar de debate, de crítica, de análise, né? E os professores como as pessoas que devem, poderiam, né, ocupar esse papel e esse espaço de uma forma mais positiva, falando sobre a diversidade e incluindo mais temas do que só aqueles temas normatizados, né? A gente tem muitas discussões sobre o currículo, a gente tem muitas discussões sobre aquilo que é ensinado nas escolas, e eu acho que é muito bom hoje poder estar com vocês aqui numa manhã, fazer uma discussão tão grande como essa, entendendo que tem outros olhares e outra possibilidade da gente seguir. Eu queria agradecer a presença da Viviane Vergueiro aqui conosco, eu vou passar a palavra para vocês, uma palavra final, para que vocês possam fazer a sua despedida. Gostaria de agradecer a presença da Lucas Dantas, colega de EHPS, gostaria de agradecer a presença e a colaboração do Sérgio Gonzaga e também do Leandro Lima, que fizeram a interpretação aqui para nós, a Solange, que também é da equipe de Libras, que está aqui conosco, e dizer que amanhã, fiquem com a gente, porque amanhã a gente tem uma programação
muito bacana, muito interessante. Hoje à tarde ainda temos mais mesas, a partir das 14 horas. Eu vou passar aqui no final, acho que eu vou passar a palavra para vocês, depois eu falo também das campanhas que nós estamos apoiando. Estamos num momento muito crítico do país, estamos no meio de uma crise sanitária, estamos no meio de uma crise político-econômica e muita gente passando fome. Então, a gente vai trazer 2 campanhas aqui e realmente gostaria de pedir a ajuda de vocês para colaborar. Viviane, a palavra é tua para que a gente possa se despedir. Muito obrigada, foi um prazer conhecer, foi um prazer imenso poder te escutar hoje. Eu acho que é um ponto de encontro, a gente se encontra aqui e a gente não se perde mais no caminho. Quero muito acompanhar tuas pesquisas, tua trajetória, e a mesma coisa eu digo para Lucas, né? Acho que a gente, uma vez se encontrando aqui, a gente não se perde mais. Cristiane, obrigado demais. Obrigado a Lucas também, que fez o convite, né, diretamente, a gente conversou um tanto. E nada, só agradecer pela possibilidade de trazer algumas ideias. Eu sempre fico muito honrado mesmo, né, de trazer ideias para um campo que não é tão próximo da minha formação, né, no campo educacional, no campo da pedagogia, que é um campo tão rico, onde eu aprendi com tantas pessoas e aprendo. Então, para mim é muito, muito bom, muito bacana estar fazendo esse diálogo. Espero que tenha chegado, né, bem, espero que algumas ideias tenham reverberado e, né, feito quem nos assiste refletir e dizer que a gente segue em resistências, em lutas aí. E espero que, né, mais do que tudo, assim, que as pessoas que nos assistem notem, né, como as populações trans, travestis não binárias, nas intersecções, né, são parte dessas lutas de resistência no nosso território brasileiro, mas em todas as partes do mundo a gente tem essas dissidências aí existindo. Só para trazer um pouco, né, mais do meu enfoque, assim, de percepção, análise e trabalho também, mas só dizer isso, né, da nossa aliança, solidariedade aí com todos os movimentos. Muito obrigado. Também quero agradecer a Viviane pela presença. Uma vez eu assisti uma fala dela e eu gostei muito, principalmente no cuidado que você teve em falar das pessoas não binárias, que é uma coisa muito importante para mim, também por toda a sua pesquisa. Foi um prazer estar com você aqui, né, e poder contribuir também. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo, né, agradecer a Cris que mediou, ao Sérgio e ao Leandro que fizeram a interpretação. Desculpa, às vezes eu falei muito rápido. Mas eu quero também dizer que esse seminário ele é um convite, né? Ele é um convite para a gente sair do nosso lugar de conforto, da norma também, nosso conforto ontológico, né? É um convite para que a gente se interesse por temas que às vezes a gente acha que, porque não perpassam o nosso corpo, não nos diz respeito, né? Então, acho que a gente tem que olhar para esse seminário como um convite para não só modificar a nossa trajetória acadêmica, como também para modificar a nossa visão de mundo e a abordagem que a gente faz dos corpos e das coisas, né? E agradecer, dizer que quem quiser trocar, conversar mais, né? Depois a gente dá um jeito de se encontrar pelas redes sociais, tem um Instagram da RD, que é rd.ihps, que estão lá, tá todo mundo marcado. E foi um prazer falar da minha pesquisa hoje, foi a primeira vez que eu falei sobre ela, e quero que a gente fale muito ainda dessas produções todas. Muito obrigado. Ou existir, né? Estaremos aqui juntos. Obrigada, Lucas. Obrigada, Viviane, mais uma vez. Eu gostaria de convidar vocês todos que estão assistindo aqui hoje com a gente, agradecer a presença de vocês aqui, e gostaria de convidá-los para continuar conosco na parte da tarde. Nós vamos ter às 14 horas uma apresentação de pesquisa, uma mesa de apresentação de pesquisas sobre corpos dissidentes e trajetórias educacionais, gênero, sexualidade, raça e classe. Pesquisas dos nossos colegas do EHPS. E às 16 horas nós vamos ter uma mesa de debate sobre educação, deficiência e anticapacitismo. Então permaneçam com a gente, fiquem por aqui e o seminário, hoje nós estamos aqui na metade do seminário, a gente ainda tem amanhã mesas sobre educação, negritude e resistência. Temos
corpos dissidentes e trajetórias educacionais, ensino, deficiência e resistência, e a mesa de encerramento, educação e a perspectiva do povo cigano e do povo terreiro. Não, perdão, deixa eu corrigir, não é ainda a de encerramento. A de encerramento teremos uma performance muito interessante, então venham nos assistir. Já dei spoiler aqui, mas o seminário está todo muito atraente, o seminário está todo muito interessante. A gente preparou toda a equipe da representação docente, aproveito também para agradecer aos meus colegas, toda a equipe da representação docente trabalhou muito para esse seminário sair. Então, estejam com a gente esses dias, prestigiem o nosso evento. E eu vou agora falar um pouquinho da campanha que nós estamos apoiando, que é Ajude as Famílias da Brasilândia. Mais de 250 mil pessoas vivendo na região da Brasilândia foram duramente afetadas pela pandemia, jogadas ao desemprego e à fome. As famílias da Brasilândia estão precisando de ajuda para garantir comida na mesa. O valor arrecadado será usado para a distribuição de cestas básicas. Essa é a primeira campanha que a gente está apoiando. A gente vai colocar o link, se você tem interesse em apoiar, a gente vai colocar o link no chat, você clica e cai direto ali para fazer a doação. A segunda campanha que a gente ajuda é Ajude a Casa Chama. A Casa Chama é uma casa de acolhimento para a população transgênero que visa a emancipação dessa população através da criação de suportes para gerar autonomia financeira, jurídica, emocional, psicológica e criativa. E aí você pode doar no Pix Casa Chama. A gente vai colocar o banner aqui no encerramento, para quem tiver interesse, pode doar, e pensar que solidariedade é isso, é a gente se ajudar, não estamos abrindo mão daquele princípio básico que é a busca da justiça social, mas a gente está num momento agora de uma grande dificuldade em que tem pessoas passando fome. Então, é com esse sentido que a gente está aqui realmente apoiando essas campanhas e pedindo a sua ajuda também. E seguimos na parte da tarde. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco e até lá.